Olá, pessoal. Nessa videoaula, então, nós vamos retomar os nossos estudos recordando dois princípios do processo de eletrização por atrito. O primeiro vai ser o princípio da atração e da repulsão eletrostática e o segundo vai ser o princípio da conservação das cargas elétricas. O primeiro princípio, o da atração e da repulsão, nos ajuda a entender o que acontece com a garotinha que desce o escorregador do vídeo que eu vou mostrar para vocês. Gostaram? Então agora vamos assistir a explicação para o cabelo daquela criança ter se arrepiado daquele jeito. Todos vamos falar agora sobre o princípio da atração e da repulsão eletrostática. Voltando ao nosso simulador, se eu esfrego o balão à blusa de lã, vocês devem lembrar que o balão tende a retirar elétrons da blusa de lã, ficando então com um excesso de cargas negativas, né? Enquanto a blusa de lã fica com falta de cargas negativas, né? Ou excesso de cargas positivas. O efeito disso, né, pode ser visualizado se a gente afastar o balão da blusa e depois soltá-lo, né? Percebo então que eu soltei e o balão se desloca na direção da blusa de lã. Isso nos indica então que as cargas negativas acumuladas no balão foram atraídas pelas cargas positivas da blusa de lã. Ou seja, né, este é o princípio da atração eletrostática, que diz que cargas elétricas de sinais contrários se atraem. Bom, vamos refazer esse experimento utilizando agora dois balões. Eu vou esfregar o balão amarelo primeiro na blusa, né? Como já esperado, ele fica então eletrizado com um excesso de cargas negativas. E agora eu vou repetir esse mesmo processo com o balão verde. Tentando deixar. Reparem então que o balão verde também fica com excesso de cargas negativas. Se eu tiro o balão verde do caminho do balão amarelo, percebo que o balão amarelo ele é atraído pela blusa de lã, que possui excesso de cargas positivas. Se eu coloco o balão verde no caminho, não consegui fazer a tempo, mas se eu coloco o balão verde próximo ao balão amarelo, percebam que o balão verde ele afasta, ele repele o balão amarelo. Por quê? Os dois balões, tanto o verde quanto o amarelo, possuem um excesso de cargas elétricas negativas. E como a gente observa que o balão verde ele repele o balão amarelo, isso nos indica então que por possuírem a mesma carga, né, ou seja, negativa, os balões se repelem. Tá? Esse é o princípio da repulsão das cargas elétricas, que diz que cargas elétricas com o mesmo sinal se repelem. Agora podemos voltar a falar do vídeo da criança descendo o escorregador. Reparem que ao descer, ocorre o atrito da roupa da criança com a superfície de plástico do escorregador. E nós vimos no simulador que quando a gente atrita dois materiais diferentes, ocorre uma separação de carga entre eles.
O fato é que o corpo, a roupa e o corpo da criança ficaram eletrizados com um tipo de carga, e a parte mais leve do corpo dela, que são os fios de cabelo, eletrizados, tendem a se afastar um dos outros. Eles, né, vão se repelir mutuamente, fio a fio. Por isso que o cabelo dela arrepia. Agora vamos recordar o princípio da conservação das cargas elétricas. A eletrização por atrito é aquela que acontece quando nós atritamos dois materiais diferentes. Nós já tínhamos falado sobre esse processo de eletrização anteriormente, mas vamos voltar a discuti-lo para enfatizar um aspecto bastante importante que se refere à conservação das cargas elétricas. Então, considere o balão, o mesmo balão de antes e a mesma blusa de antes, que inicialmente encontram-se eletricamente neutros, ou seja, cada um deles possui um número de cargas elétricas positivas igual a um número de cargas elétricas negativas, né, tornando a carga de cada um deles nula. E após atritarmos um material com o outro, né, nós lembramos que um deles terá facilidade em receber elétrons, enquanto o outro terá facilidade em doar elétrons, né? Então considere que após atritarmos esses dois materiais, a borracha do balão e a lã da blusa, cada um deles fique com a seguinte configuração de cargas elétricas. O balão, então, ficaria com um excesso de carga elétrica negativa e a blusa com um excesso de carga elétrica positiva por ter cedido os elétrons. Repare ainda que a quantidade de cargas elétricas acumuladas, cargas elétricas negativas acumuladas no balão corresponde ao exato número de cargas elétricas positivas que se mantiveram na blusa, né? Comprovando aí então que a carga elétrica adquirida por cada um desses corpos foi resultante dessa troca de elétrons, né? Os elétrons acumulados no balão não vieram do nada, eles vieram exatamente da blusa de lã. Em termos matemáticos, né, o princípio da conservação da carga elétrica ele pode ser enunciado da seguinte forma, né? A carga elétrica aqui, então, da blusa antes do atrito, mais a carga elétrica Q, BA, do balão também antes do atrito, é igual à soma da carga elétrica da blusa após o atrito, mais a carga elétrica do balão após o atrito. Então, percebam então que num sistema isolado, ou seja, num sistema onde nada interfira sobre o balão nem sobre a blusa, né, a soma algébrica das cargas elétricas antes e após o atrito, ela permanece constante. Então, desse lado da igualdade, temos a soma das cargas elétricas antes da eletrização e depois do sinal de igualdade temos a soma das cargas elétricas após a eletrização por atrito. Para visualizarmos ou para contabilizarmos a quantidade de cargas elétricas utilizando esse princípio enunciado acima, vamos considerar que cada sinal positivo dessa figura representa uma carga elétrica de 1 microcoulomb positivo. E cada carga negativa, o símbolo de cada carga negativa represente menos 1 microcoulomb. Ou seja,
Na troca de cargas, o que os símbolos negativos e positivos representam não são cargas elétricas isoladas. Por exemplo, cada símbolo negativo desse não está representando um único elétron, mas um conjunto de elétrons correspondente à carga de 1 microcoulomb negativo. E cada sinal positivo, isolado aqui na blusa de lã, não representa um único próton, mas um conjunto de cargas elétricas positivas correspondente à carga de 1 microcoulomb positivo. Antes de acontecer, de promovermos o atrito entre esses dois corpos, a carga do balão ela era de 0 microcoulombs, não? Lembram? Por quê? Porque nós tínhamos um número de cargas elétricas positivas igual ao número de cargas elétricas negativas. Da mesma forma que acontecia no balão. Nós tínhamos inicialmente apenas esse conjunto de quatro duplinhas aqui de cargas positivas e negativas. Ou seja, a carga elétrica do balão antes da eletrização por atrito também era de 0 microcoulomb. Bom, após a eletrização, da forma como está apresentado aqui, o balão passou a possuir então menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 microcoulombs. Então, a carga do balão é de menos 8 microcoulomb. E a carga da blusa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 microcoulombs positivos. Somando então, nós verificamos que antes da eletrização, a soma das cargas elétricas dos dois corpos era de 0 microcoulomb e após a eletrização, a soma das cargas elétricas dos dois corpos permaneceu em 0 microcoulombs, confirmando então o princípio da conservação das cargas elétricas. Depois de assistir essa videoaula de recordação, agora é a sua vez de responder o questionário que eu postei lá no Google Sala de Aula. Bons exercícios e até a próxima!